vocês estão, como é que vocês amanheceram. Todo mundo esteja bem, em paz, como passou o final de semana e feriado, que tinham podido descansar, aproveitar, brincar, certo? E hoje eu trago para vocês a nossa aula de história, do livro de vocês já é a página 76. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa independência do Brasil, como se deu e por qual motivo. Aí na página 76 do livro de vocês tem o seguinte, tem as seguintes informações. Muitos portugueses não queriam reconhecer o Brasil como um reino, mesmo ele tendo sido elevado a essa posição durante a história da família real aqui. Então, quando a família vieram para cá, naquela questão, o ataque de Napoleão Bonaparte, então ter vindo para cá uma família real, e queriam estabelecer o Brasil como um reino. E os brasileiros, eles não queriam essa situação, mesmo tendo vindo a família real para aqui, para o Brasil. Eles não reconheciam o Brasil como um reino, não era um reino. E aí os políticos portugueses pretendiam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia. Então, porque quando os portugueses vieram para cá, o Brasil não era uma colônia, não se tratava apenas de uma colônia. Aí com a vinda da família real, para que queria transformar, já que a família Portugal tinha o reino de Portugal, queria transformar no Brasil em um reino. E os brasileiros já não aceitavam mais isso, queria que o Brasil voltasse a ser, de fato, uma colônia como ele era antes. Era a colônia de exploração de Portugal. Assim, exigiam o retorno de Dom Pedro ao seu país de origem, Dom Pedro I ao seu país de origem. Ao mesmo tempo, no Brasil, as pessoas também não aceitavam mais voltar à posição de colônia de Portugal. Então, estava tendo um impasse, não aceitavam ser. Olha o impasse que estava acontecendo com o Brasil. Uma vez que a família real estava aqui, queria transformar o Brasil em reino. Mas aí as pessoas não aceitavam, alguns queriam transformar em colônia. E outros também não aceitavam, não queriam mais que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, qual era o caminho? A independência do Brasil, tornar o país um país independente. Aí os partidários de Dom Pedro I pediu para que o príncipe não retornasse para Portugal. Então, não queria que Dom Pedro voltasse para o filho de Dom João, Dom Pedro, filho de Dom João, que até então ele era chamado de Dom Pedro. Não queria que ele retornasse para Portugal, queria que ele permanecesse aqui no Brasil. E aí, já que sua presença era uma garantia de que o Brasil seria mantido na posição de reino. Diante do impasse de retornar ou não a Portugal, Dom Pedro, em 9 de janeiro de 1822, proferiu as seguintes palavras: como é para o bem de todos e a felicidade da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Então, o dia do fico, ele ficou justamente conhecido por conta disso, porque o pessoal não queria que Dom Pedro retornasse para Portugal, porque já se falava na questão da independência do Brasil. E um dos precursores, uma das pessoas que daria o passo para que isso acontecesse, seria Dom Pedro, porque estava tendo muita pressão em cima dele. E aí, Dom Pedro, não retornando para Portugal, ficando no Brasil, aí ficou conhecido 9 de janeiro de 1822, justamente no mesmo ano que o Brasil se torna independente, o dia do fico, que foi logo no início do ano, que as pessoas colocaram um pouquinho de pressão, fizeram baixo assinado para que Dom Pedro permanecesse no Brasil. Então ficou conhecido como o dia do fico. Aí nessa época havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. Até mesmo Dom Pedro cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá. Dom Pedro convocou a Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira. Essa Assembleia tinha a missão de estabelecer leis que estivessem de acordo com o interesse do Brasil. Então, Dom Pedro também já estava se chateando, estava sendo cobrado altos impostos da coroa portuguesa, exploração, os impostos estavam sendo cobrados no Brasil, enviados para Portugal, e as pessoas estavam insatisfeitas com essa situação, e até mesmo o próprio Dom Pedro. E aí os políticos portugueses não aceitaram quando a notícia da Assembleia Constituinte Brasileira chegou a Portugal, fato que acelerou o rompimento entre Brasil e Portugal. E em 7 de setembro de 1822, no riacho, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro recebeu a notícia de que muitas das suas decisões haviam sido revogadas por Portugal. Então Dom Pedro toma decisões, e essas decisões que ele teria tomado tinham sido desfeitas pela coroa portuguesa, por Portugal. E aí, o que acontece? Muito contrariado, Dom Pedro deu o grito de independência nas margens do rio Ipiranga. Ele ergueu sua espada com os seus soldados que estavam lá com ele, lhe acompanhando, dizendo independência ou morte, e aproveitou para se declarar defensor perpétuo do Brasil e cobrar para si o título de imperador inconstitucional. Então, por isso que ele recebe o nome de Dom Pedro I,
porque ele foi o primeiro imperador do Brasil. Até naquele momento ele era só chamado de Dom Pedro, mas aí ele passa a ser chamado Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Aí naquele momento os seus soldados tiram certo o brasão, tiram o símbolo de Portugal, jogam no chão, né? E ele com a espada erguida ele dá o grito de independência, tornando o país independente de Portugal. Dom Pedro recebeu o título de primeiro imperador em 12 de outubro do mesmo ano, certo? E foi coroado em dezembro do mesmo ano. Quando Dom João morreu em 1826, depois de 4 anos depois seu pai morre, ele teve que retornar a Portugal para assumir o trono. Caso contrário, perderia o direito de coroa portuguesa. Por ele ser filho de Dom João, ele teria direito à coroa portuguesa. Sendo assim, ele tem que retornar para Portugal. E aí, o que é que acontece? Ele deixa no seu lugar o seu filho, que aí a gente vai ter, né, depois disso a gente vai ver mais adiante o que é que acontece, né, porque ele precisa voltar porque o pai dele falece. Então, para ele não perder o direito dele como filho, como herdeiro do trono, ele precisa voltar. Aí muitos brasileiros temendo que Dom Pedro se transformasse no rei de Portugal, ou em um rei de um grande império luso-brasileiro, Portugal e Brasil, né, forçaram-se no abdicar ao trono do Brasil. Entretanto, para não perder o seu domínio do Brasil, Dom Pedro deixa seu filho Dom Pedro II, né, como seu sucessor, como seu príncipe regente. Só que Dom Pedro ainda era uma criança. Dom Pedro II ainda era uma criança. E aí ele estava com apenas 5 anos de idade. E aí a gente passa agora a ter, nesse período, né, o primeiro reinado, o segundo reinado, até a gente ter a proclamação da República. Até aí a gente vai ter a proclamação da República. O Brasil dá o grito de independência. Depois disso, o que é que acontece? Dom Pedro I precisa voltar para Portugal porque o pai dele morre. Seu filho, Pedro de Alcântara, que até então era só Pedro de Alcântara, tinha 5 anos, não era maior de idade, não tinha como governar um país. E aí ele tem o período regencial, que vai ser o período em que os seus regentes ficam no seu lugar até Dom Pedro II se tornar maior de idade e assumir, certo, o poder, né, como o segundo imperador do Brasil. E aí foi o período, né, que ele se tornou aos 15 anos, né, dando o golpe de maioridade, chamado golpe de maioridade, né, que ele tornou-se maior aos 15 anos, para que ele pudesse, foi um ato político também, para que ele se tornasse maior aos 15 anos, para que ele pudesse assumir o poder. Nesse tempo, ele assume esse poder durante mais de 50 anos, né, governando o país. Aí quando as pessoas, né, querem agora que o Brasil passe de independente, passa a ser agora uma república federativa, né? Aí Dom Pedro II deixa o poder e o Brasil agora não é mais uma monarquia. O Brasil agora é uma república federativa que as pessoas votam e escolhem quem seu presidente naquela época. E aí por diante. Mas para a gente finalizar, mais adiante vocês vão ver o primeiro reinado, o segundo reinado, para depois a gente ver, né, período regencial. E aí a atividade no livro de vocês é a página 77, vocês respondem que faz referência à independência do Brasil, que vocês estão cansados de saber que foi 7 de setembro de 1822, dando o grito de independência por Dom Pedro I às margens do Riacho Ipiranga, certo? E aí a gente finaliza, desejo a vocês todos uma boa aula, um ótimo dia, beijos e até amanhã.